Você é o tipo de pessoa que abandona a leitura ou você tenta levar o livro até o final, mesmo que você não esteja gostando dele? Oi, eu sou a Rani e esse aqui é o meu diário de leitura. Seja bem-vindo a mais um vídeo, é um prazer ter você aqui. E no vídeo de hoje eu quero falar de um tema que, assim, pode ser meio polêmico para algumas pessoas, que é abandonar leituras. Desde já eu quero que você comente aqui embaixo, você é o tipo de pessoa que abandona a leitura ou você tenta levar o livro até o final, mesmo que você não esteja gostando dele? Recentemente eu tava scrollando as minhas redes sociais e aí eu vi um vídeo de uma garota que estava dizendo que ela estava a ponto de desistir de um livro que ela estava lendo. Ela estava lendo uma saga, ela estava no livro, tinha acabado de terminar o primeiro livro e era uma saga bem longa, e ela tava simplesmente querendo abandonar, porque não tava curtindo, não tava gostando ali da história. E aí nos comentários tinham muitas pessoas, né, falando, não, você deveria continuar, ficar melhor, tal. O pessoal dando conselhos. E aí eu vi comentários de pessoas dizendo que elas não abandonam o livro de jeito nenhum. Mesmo que elas não estejam gostando da história, elas continuam o livro até o final. E aí eu queria falar sobre esse assunto porque recentemente eu gravei um tour pela minha estante. Se você ainda não viu, vai lá no meu canal pra ver. Eu mostrei todos os livros que eu tenho por aqui. E enquanto eu estava gravando esse vídeo, eu percebi que eu tenho muitos livros que eu não terminei. Uma lista de livros não terminados. E eu sou o tipo de pessoa que, se eu não gosto da história, se eu não estiver gostando, eu abandono o livro. Eu não fico insistindo em ler a história até o final. Por que eu não fico insistindo em livros? Porque, honestamente, se eu comecei a ler a história e eu não estou me identificando, eu não estou gostando, ela não tem nada a ver com o tipo de coisa que eu gosto de ler, ou se tem nada a ver com os meus princípios. Enfim, se não tem nada a ver com nada, com aquilo que eu gosto de consumir, e não necessariamente só com aquilo que eu gosto de consumir. Às vezes eu acho que a gente tem que ler livros que talvez não sejam os nossos queridinhos, mas que a gente ainda deveria, né, investir em leituras mais difíceis. Mas tem livros que eu realmente largo e eu não fico insistindo, porque pra mim não faz sentido gastar tempo numa história que eu não tô gostando. Eu não acho que faça sentido perder tempo tentando chegar ao final de um livro que não tá me fazendo feliz, que não tá sendo legal pra mim, enfim, que eu não tô conseguindo tirar nada de bom daquela história. E o fato é que, mesmo que você goste de um livro, mesmo que você tenha lido aí um livro do começo ao fim e você tenha gostado dessa história, pode ter coisas dentro daquela história que você não gostou. Você pode ter gostado de um livro e ainda dentro do livro ter elementos que você não gostou, que você mudaria, que você não concordou com a autora, e ainda assim você gostar. Só que ter um livro em que você simplesmente não gosta de nada, não se identifica com nada, não tem nada a ver com você, sinceramente, não faz sentido continuar a história. E eu quero dar um exemplo aqui de um livro que eu abandonei. Na verdade, dois livros que eu abandonei. Um deles é O Teorema de Catherine, do John Green, e o outro é Depois de Você, da Jojo Moyes. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Falando do caso do livro do John Green, quando eu decidi ler O Teorema de Catherine, foi logo depois que eu li A Culpa é das Estrelas. E se você tem uma idade aí parecida com a minha, teve uma época ali na nossa adolescência que John Green era o boom e tava todo mundo lendo tudo que o John Green escrevia, principalmente A Culpa é das Estrelas. E aí tava todo mundo se emocionando com a história da Hazel, e aí a gente chorava, e enfim. E aí eu lembro que eu gostei muito de A Culpa é das Estrelas, e sempre que eu gosto do livro de um escritor, eu sempre tento consumir mais livros daquele escritor. Não necessariamente que eu acho que, se você gosta de um livro do escritor, você vai gostar de todos os livros. Esse aqui é um exemplo desse. Mas eu gosto de consumir, de ver tudo que aquele escritor escreveu, sabe? E não apenas um título só, mas realmente conhecer todas as obras dele. Tentei fazer isso com John Green. Eu gostei muito de A Culpa é das Estrelas. Eu fui ler O Teorema de Catherine e eu simplesmente odiei. O ritmo do livro do Teorema de Catherine, pra mim, é um ritmo muito devagar e muito lento, e eu simplesmente não consegui me identificar com nenhum dos personagens dessa história. E honestamente, quando você tá lendo um livro que você não consegue se identificar em nada com o personagem, vai ser muito difícil de você levar esse livro até o final. Porque, na verdade, um livro que vai fazer sucesso é um livro que vai gerar identificação. Quanto mais o leitor se identifica com a história, mais ele vai se envolver emocionalmente com ela, e ele vai, né, levar aquela história até o final. Quando nós não nos envolvemos emocionalmente com a história e não nos identificamos com ela, é muito mais difícil de levar essa história até o final. O que isso significa? Significa que o John Green não soube escrever aquele livro? Não, não significa isso. Significa apenas que talvez eu não seja a leitora
ideal daquele livro, que eu não seja o público-alvo daquela história, entendeu? Porque também tem isso. Os livros trabalham com nichos, existem nichos dentro da literatura. Então, vai existir livro para todo tipo de consumidor que você pode pensar. Todo tipo de assunto que você pensar, vai existir livro sobre isso. Então, existe um leitor ideal para cada livro, e eu acredito que no caso desse livro do Teorema de Catherine, eu não sou a leitora ideal para ele. Um outro livro que eu abandonei é o livro Depois de Você, da Jojo Moyes, que aí você provavelmente conhece a história de Como Eu Era Antes de Você, o livro que virou o filme. Se você não leu o livro, você provavelmente viu o filme. Esse também foi uma febre, né? Todo mundo falava sobre essa história. Rolou uma época em que aconteciam muitas histórias assim, né? Em que uma das pessoas morre, e aí tinha esse final mais triste, né? E esse livro do Como Era Antes de Você, a escritora escreveu uma continuação. Só que eu tenho uma opinião de que existem livros que não deveriam ter continuações. Eu acredito que às vezes existem histórias que quando a gente tenta continuar ela, a gente acaba estragando tudo. Um exemplo é, a gente tem aí a saga Harry Potter, que são 7 livros. E aí eu acredito que se a J.K. quisesse escrever um 8º livro da saga, ela ia estragar tudo, porque eu acho que o jeito que a história terminou onde ela tinha que terminar. Ela tava ali redondinha, tal, bonitinha e tudo certo. Então, eu acredito que, na minha perspectiva, é claro, existem histórias que não devem ter continuação, que você precisa simplesmente aceitar que aquele é o fim da história. E eu acho que Como Eu Era Antes de Você é um exemplo dessa história. Eu não acho que precisaria haver uma continuidade da vida da Lu, o que ela fez depois, o que aconteceu depois com ela, o que ela fez com o dinheiro, e aí surgem parentes do Will, enfim, eu acho que, na minha visão, não precisava, e eu simplesmente abandonei. E mais uma vez, não significa que isso seja um problema, que a escritora não sabe escrever, que ela tomou uma decisão errada. Não, significa que eu não sou o público alvo desse livro. Eu simplesmente acredito que a história tem que terminar em um ponto, só que a escritora acha que não, que ela acha que ela deveria ter continuado a história e ela continuou. Então eu só não sou o público-alvo dessa história. Mas aí a continuação, você lê o livro 1 e aí você não vai ler a continuação? Não, não vou ler a continuação, e eu posso viver muito em paz com isso, gente. Eu não sou o tipo de leitor que, se eu não ler a continuação da história, eu sinceramente não sou assim. Um exemplo disso é a saga ACOTAR. No caso da saga ACOTAR, eu li o livro 1 e o livro 2 e eu simplesmente abandonei o resto da série. Na verdade, o que me fez abandonar a ACOTAR foi motivos muito específicos de questão de princípios. Não gosto de livro que tem hot, e a ACOTAR tem muito hot. Se você leu, você sabe disso. E aí eu simplesmente decidi, cara, não compensa, não vou continuar. Pra mim, não vale a pena continuar lendo a história. Se é algo que fere meus princípios, que não está de acordo com aquilo que eu acredito, eu abandono e deixo pra lá. E no final das contas, gente, o que mais tem na internet, no YouTube, é resenha de livro. Você consegue abrir um vídeo e a pessoa te explicar o que aconteceu no final sem você ter precisado ler tudo aquilo que você não gostaria de estar exposto, que é o que aconteceu comigo no caso de ACOTAR. O fato é, eu não tenho problema nenhum em abandonar leituras que eu acredite que não vai me trazer nada, nem me acrescentar nada. Ah, mas você não persiste no livro? Ah, mas você não persiste na história? Você é uma pessoa que abandona as coisas pela metade? Não. Só que eu acho que existem livros que valem a pena você insistir um pouco mais, e existem livros que não. Vou dar 2 exemplos pra vocês. O Homem de Giz. O Homem de Giz foi um livro que eu pensei em abandonar muitas vezes, porque o início desse livro, ele tem um tipo de início arrastado, que eu não amei muito o estilo ali. Só que eu ainda assim insisti, por quê? Porque eu curto histórias de mistério. Eu curto histórias de crimes, eu gosto de livros desse estilo, e eu queria muito saber o final. Então eu insisti na leitura, terminei, e no final eu gostei muito do final, gostei muito de ter continuado lendo o livro. Outro exemplo disso, A Maldição do Tigre. A Maldição do Tigre é uma das sagas favoritas da minha vida, e o primeiro livro eu quase abandonei. E eu fico pensando, cara, se eu tivesse abandonado, eu não ia ter conhecido a obra literária maravilhosa que é A Maldição do Tigre. Eu insisti, né, na leitura. Por quê? Porque o começo do livro tem um começo bem arrastado, mas ainda assim eu insisti porque a sinopse eu tinha gostado, já tinha gostado de alguns elementos, eu gosto de fantasia, então eu escolhi insistir na história. Então é isso, gente, na verdade esse é o fato. Existem livros que são difíceis e ainda assim eu insisto e vou até o final, mas existem livros que eu simplesmente abandono. E o meu critério é, aquilo tá me fazendo feliz, tô gostando da história, tá me agregando algo, tem alguma coisa aqui que me faz querer continuar? Se não tem motivo nenhum pra que eu queira continuar lendo a história, eu abandono ela. Gente, o nosso tempo é precioso demais pra gente simplesmente perder tempo lendo algo que, sabe, no final eu não vou gostar. Eu sou o tipo de pessoa que abandona um livro. Deixa aqui nos comentários, você é o tipo de pessoa que você abandona uma leitura? Ou você
vai até o final, mesmo que você esteja odiando. Eu gostaria muito de ouvir sua opinião. Lembrando que aqui não é sobre certo, não é sobre errado, mas é sobre a minha perspectiva. E você pode ter uma perspectiva diferente sobre esse assunto, sem problema nenhum. Inclusive, deixa aqui nos comentários para eu conhecer. E é isso, esse foi o Diário de Leitora. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!